Amados, queremos tratar aqui com alguns vídeos sobre o verdadeiro evangelho. O que é o evangelho? Se nós perguntássemos para algumas pessoas mais antigas, frequentadores da igreja chamadas evangélicas, eles diriam: evangelho são boas novas de salvação. E são mesmo. Agora, nós temos muitas pregações chamadas evangélicas. Muitas dizendo esta é a pregação do evangelho. Isso é evangelho. Mas olha só aqui. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, os crentes, tanto que ele começa dizendo aos crentes, versículo 3 de Gálatas 1, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando ali, identificando aqueles irmãos da cidade de que eles são cristãos. Agora, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção desse povo chamado cristão, dizendo que são evangélicos, ou eles creem no evangelho, ou aceitam o evangelho. Olha só versículo 6 de Gálatas 1. Eu vou comentar com vocês, nós vamos caminhar aqui o verdadeiro discipulado. Caminhar devagar nesses dias tão difíceis. Por que você não fala sobre esperança, sobre o que está acontecendo nesse mundo, qual é a condição nossa, como nós devemos encarar espiritualmente, porque materialmente temos tantas instruções aí do Ministério da Saúde, secretário da Saúde, doutores, muitos. Muito bem, graças ao Senhor Deus pela vida deles. Mas eu quero aqui comentar sobre esse preparo ou nosso próprio viver mesmo em qualquer tempo, a importância do evangelho. O evangelho é boas novas de salvação? Perfeitamente. Mas olha o que estava acontecendo com um grupo de crentes, ou da própria igreja, da cidade da Galácia. Ele diz assim, versículo 6, admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Mas logo ele continua, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí o apóstolo Paulo ainda continua chamando a atenção das pessoas. Mas, ainda que nós, Paulo se inclui nisto, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. E ainda ele chama a atenção, versículo 9. Assim como já dissemos,
E agora repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, anátema. Queridos, hoje muita gente dizendo eu prego evangelho, nós estamos pregando evangelho, falando do evangelho. O que é evangelho? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também, pelo evangelho também, sois salvos. Porque o evangelho é Cristo. Por isso que é uma boa notícia. Boas novas. Cristo sempre foi boas novas. Por ele também sois salvos, se, condicional, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Queridos, o Evangelho trata-se da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Se isso não for anunciado, pregado, falado, proclamado em alto e bom som, de forma clara, vai ser anunciado outra coisa que não é o Evangelho. Por que devemos anunciar, ouvir, para poder crer no Evangelho? Qual o verdadeiro Evangelho? Nós já dissemos aqui, Paulo chamando a atenção. Venho lembrar-vos o Evangelho. E se alguém, mesmo nós já lemos o texto. Nós quem? Paulo, Pedro, os apóstolos, outros pregadores, mesmo nós, ou um anjo que descendo do céu vos pregue outro evangelho, não a morte e ressurreição, não a morte do pecador e a ressurreição do pecador, porque sem a ressurreição do pecador, o pecador não nasce de novo. Se alguém não pregar assim, não pregar isto, seja maldito, anátema. Vamos continuar no próximo.